Boa noite e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine em todas as mães do Brasil e do mundo como um todo. Que Deus as conforte, aquelas que perderam seus entes queridos, aquelas que estão doentes, que Deus dê saúde, aquelas que estão hospitalizadas, que possam ter saúde, ter confiança, crer no Pai Celestial, porque sem Ele nós não somos nada, nós não temos saída, não temos para onde ir. Mas se vocês, mães, confiarem no Deus poderoso, aquele que nos criou, aquele que nos deu os filhos, nossos filhos são frutos das bênçãos do Pai Celestial. Que Deus abençoe a nós todas, em nome de Jesus. Nós vamos começar aqui um live, é sobre crer e confiar. Crer sem ver. O próprio Jesus falou isso, que bem-aventurados são os que creem sem ver. Porque nós não vimos Jesus, não vimos Deus, mas cremos fielmente que Jesus está vivo, está conosco, Deus está no seu alto e sublime trono, olhando para nós. Tudo que está se passando no mundo, o nosso Deus está vendo. Só Ele para acalmar a tempestade. Porque se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não vigiar a cidade, em vão trabalha o sentinela. É assim que devemos crer. Nós cremos no Deus verdadeiro. Olha, presta atenção uma coisa. Eu gostaria de falar para as pessoas que nunca creram ou que não aceitaram a palavra de Deus, que não conhecem a Bíblia, que não são crentes, às vezes são inocentes, ou às vezes não tiveram oportunidade, mas eu acho que todo mundo já teve oportunidade, só não quis saber. Eles sabem que Jesus existe, sabem que Jesus veio ao mundo, sabem que Jesus deu a vida por nós para nos salvar, mas eles entendem de uma maneira muito equivocada. Muitos entendem que Jesus, quando ele nasceu de Maria, foi ali que ele nasceu para salvar o mundo, veio Jesus. Mas não, antes que o mundo existisse, ele já era Deus. Deus o Pai, Deus o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus são muito antes que o mundo existisse. Jesus veio ao mundo como Deus se revelar ao homem. E aquela virgem, aquela moça virgem, foi agraciada por Deus, Maria. E o anjo apareceu uma noite a ela e falou com ela. Ali se deu o mistério da encarnação. Quando o anjo disse: Ave cheia de graça, de ti nascerá um filho que regerá o mundo, que darás o nome de Jesus, de Emanuel. Traduzido quer dizer Deus conosco, Deus conosco. Então Maria ficou agraciada, ficou alegre e disse: como há de acontecer? Eu não conheço varão. Ele disse: o Espírito Santo baixará sobre ti e o Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e o que nascer de ti há de ser chamado Emanuel, Jesus. E Maria disse: eis-me aqui a serva do Senhor, se cumpra em mim a sua vontade. Aí muitas pessoas acreditam que quando Jesus nasceu,
é ali que começou a vida dele. E acha que Maria, por ser mãe de Jesus, Jesus ter nascido dela, Maria é medianeira, que Maria intercede, que Maria está no céu intercedendo, que Maria tem que ser adorada. Eles fazem imagem e adoram, pela inocência, pela ignorância, por não conhecerem a palavra de Deus. Porque Jesus é Deus conosco. E as pessoas não conhecem, não entendem que antes que o mundo existisse, Jesus já era Deus. 700 anos antes de Cristo nascer neste mundo, o profeta Isaías, um profeta messiânico, que falou do nascimento de Cristo Jesus, falou do seu sofrimento, de sua morte. Ele falou no capítulo 9 do livro do profeta Isaías. Ele diz, porque um menino nos nasceu. Jesus ainda não tinha nascido. E um filho se nos deu. O seu nome será chamado maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade. Olha, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, o Pai da eternidade, nasceu como príncipe da paz aqui nesse mundo. E daí, mas Jesus já era. As pessoas têm que entender que Jesus não tinha pai terreno. A Bíblia não mostra que ele nunca chamou José de pai, porque o anjo que apareceu a Maria também apareceu a José. José também sabia que Maria estava grávida do Filho de Deus. E Jesus nunca chamou Maria de mãe. Só que um dia a Bíblia nos mostra o primeiro milagre que Jesus fez num casamento em Caná da Galileia. Quando disseram que o vinho acabou, aí Maria chegou para Jesus e disse, o vinho acabou. Ele olhou para Maria, não com menosprezo, nem para humilhar, não, com a maior mansidão, disse, mulher, que tenho eu contigo? Minha hora ainda não é chegada. Então, mais que Jesus é o Filho de Deus, era Deus conosco. Muito bem, devemos crer nisso. Se você ainda não creu, está na hora, é hoje o dia de você crer que Jesus é desde a eternidade. Antes que o mundo existisse, Jesus já era. E a Bíblia nos fala que tudo que foi feito por Ele. E nada do que foi feito sem ser por Ele. Vamos crer assim e confiar. Muitas vezes a gente pedimos as coisas a Deus, a Jesus, em nome de Jesus, porque Ele é o nosso mediador entre nós e Deus. Foi Ele quem veio aqui na terra para morrer por nós. Veja os 3 anos e meio que Jesus pregou o seu ministério aqui. O que Ele fez, todo mundo via, todo mundo corria atrás de Jesus, atrás de uma cura. Jesus curava, nunca se negou a ninguém. Curou leprosos, ressuscitou mortos, paralítico que descia pelo telhado, ele dizia, levanta, toma tua cama e vai embora. Lá no tanque de Betesda, tinha um paralítico esperando para entrar num tanque, que o anjo descia, e as pessoas, uma pessoa só entrava, era curada. E tinha um paralítico há 38 anos ali numa cama, ninguém levava ele. Ele não andava. Jesus passou ali naquele dia para curar aquele homem e disse, filho, toma a tua cama. E perguntou por que ele estava ali. Ele falou, Senhor, eu não posso andar. E quando o anjo
remove as águas. O primeiro que mergulha é o que é curado, só um é curado. E eu estou aqui há 38 anos. Jesus olhou para ele e disse: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E ele levantou, ele creu nas palavras de Jesus e foi. E as pessoas viam tudo isso, mas ninguém acreditava que ele era o Filho de Deus. Era ele, Deus conosco. Era ele que veio libertar o povo do cativeiro do inimigo. Ninguém acreditava. Dizia que ele era João Batista. Outros diziam que ele era um profeta. Outros diziam que ele era Elias. Os seus próprios seguidores. Milagre que Jesus operou, que aquele povo todos viam. Um dia Jesus estava num barco com os seus discípulos, os que lhe acompanhavam, e fez-se uma grande tempestade no mar. O mar ficou revolto e Jesus estava dormindo lá na polpa do barco. E era de noite e o vento levava o barco para um lado, para outro, e eles remavam e não tinham mais força. Aí desceu um dos discípulos e disse: mestre, tu não se dá que nós morramos todos dormindo aí? Olha, o mar se fez revoltoso. E Jesus se levantou e olhou para o mar e disse: cala a boca, mar, e aquieta-te, vento. E o mar acalmou. E eles olharam um para o outro e Jesus voltou a dormir. Olharam e disse: quem é esse homem? Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este homem? Este homem é o Filho de Deus, era o Senhor Jesus Cristo. Ele que tem todo o poder. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Mas eles não criam. Eles seguiam a Cristo. Viu os milagres. Jesus alimentar com 5 pães e 2 peixes e mais de 600 homens, fora mulheres e crianças. Esse é um poder, não? Esse é o nosso Jesus, gente. Gente, esse é quem devemos confiar. Entregar o nosso caminho a Ele, a nossa vida, abrir o nosso coração, deixar Ele entrar e fazer morada. Estamos guardados de qualquer mal que vier. Se tivermos confiança, crer, se a nossa fé for firme no Senhor Jesus, nada, nenhum mal nos sucederá, e nem praga alguma chegará às nossas tendas. Isso está escrito. É a palavra do nosso Deus, nosso Senhor. Então eles não creiam. E Jesus, quando estava se completando o seu tempo, ele sabia do cálice que ele tinha para beber. Eles sabiam que Jesus tinha que entrar em Jerusalém para ser coroado rei. Mas eles pensavam que Jesus era um rei terreno, ia sentar num palácio, ia livrar eles do jugo humano, porque Roma era terrível. Ela matava os judeus, ela cobrava o maior imposto, o maior tributo, era o que ela fazia. E eles pensavam que Jesus era um rei que vinha livrar eles do jugo romano. Aí a mãe dos discípulos dele chegou e disse: mestre, eu vou te pedir, quando te sentares no teu trono, põe o meu filho, meus 2 filhos, um do teu lado, outro do outro. Jesus olhou para aquela mulher e disse: o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue na mão dos homens. Mas agora o meu reino não é daqui. Mas quando ele via que ele ia beber aquele cálice, por mim e por você, prezado, chegando aos 3 anos e meio, ele disse para os discípulos: olha, eu vou embora, vocês vão ficarem
São João capítulo 13. Porque para onde eu vou, vocês não podem ir agora, depois vocês vão. E um dos seus discípulos, Felipe, disse: Senhor, como é que nós vamos? Nós não sabemos do caminho. Ele olhou para ele e disse: Felipe, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ele não disse ninguém vai ao Pai. Ele, como Deus, ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí, outra hora, o Filipe lhe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. Por que tu não nos mostra o Pai? Aí ele diz: Filipe, há tanto tempo que eu estou com vocês e você ainda me pergunta: mostra-me o Pai? Quem vê o Pai vê a mim, e quem me vê o Pai. Crê você isso? Mas eles eram como nós, sim, crendo e descrendo. Mas a nossa crença, prezados, deve ser firme no Senhor. Deve ser firme a nossa confiança no Senhor Deus, no seu Filho Jesus Cristo. Após ele ter bebido aquele cálice, quando eles viram Jesus ser preso e sair dali do jardim onde ele estava, sofrendo, apanhando, eles fugiram. Um discípulo seguiu ele de longe, Pedro. E Jesus já tinha falado para ele que ia para a morte, e todos os deixaria. E Pedro disse: eu não, Senhor, de maneira nenhuma eu vos deixarei. Se tu fores para a morte, eu vou contigo. E Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, eu vou te falar uma coisa. Antes que o galo cante nessa noite, 3 vezes tu hás de me negar. Tu me negarás. Mas, irmão, a história também não é assim. Antes que Jesus fosse entregue na mão dos homens, se entregou na mão dos homens, Jesus falou para eles, vendo o coração deles, que não criam ainda que ele era o Filho de Deus. Porque Jesus parou e disse: eu vou para Jerusalém para me entregar para ser morto. Antes, Jesus parou ele e disse para eles: o que os homens dizem por aí quem eu sou? Porque Jesus sabia que eles não acreditavam que ele era o Filho de Deus, que ele era Jesus. Aí, quem é que o povo dizem que eu sou? Eles disseram: olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um profeta. E Jesus, olhando para eles, disse: e vós quem dizeis que eu sou? Está vendo que pergunta? Você vê que pergunta? Entendeu ou não? Que Jesus estava vendo e conhece os corações. Aí Pedro tomou a palavra e disse: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, não foi a carne e nem o sangue que a tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Porque nem a carne nem o sangue não revelava. Ele disse: Pedro, eu também te digo, tu és Pedro. E sobre essa pedra, que era Jesus, a pedra angular, a pedra rejeitada pelos homens, ele diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarás a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Creia nisso, prezados. E Jesus, após eles ver Jesus apanhar, sofrer,
carregar a cruz, coroa de espinho, despido de seus mantos. Jesus passou uma morte de ignomínia, de vergonha. Teve um que amarrou uma toalha na sua cintura. E Jesus Cristo, eles vendo tudo aquilo que eles pensaram, o que passou na cabeça dos seus discípulos. Como pode acontecer isso? Ele fez tanto milagre. E ele, a si próprio, a si mesmo, ele não se livra da mão desses homens. Porque quando Jesus foi preso, Pedro ainda teve coragem de cortar a orelha de um soldado. E Jesus disse: Pedro, guarda a tua espada. Acha que o Senhor, Deus, o meu Pai, não poderia mandar milhares de anjos para me guardar? Guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro é ferido. Mas eles, vendo tudo que Jesus estava sofrendo, eles falavam para os outros: como pode acontecer isso? Ele não se livrar dessa conspiração, dessa condenação, desse sofrimento, e correram e se esconderam. Quando Cristo estava na cruz, o único discípulo que foi ver ele foi o discípulo do amor, foi João. Chegou com a mãe de Jesus e Jesus olhou para João e para Maria e disse: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Foi a hora que Jesus Cristo falou mãe. Quando ele estava na cruz, no último de sua vida. E ele ali morreu. Ele ficou, como eu já falei, 9 horas na cruz. Na hora que eles faziam o sacrifício contínuo no tabernáculo, na terra, no santuário, era 9 horas do dia, apontando para Cristo, que eles imolavam a vítima. E às 3 horas da tarde eles faziam outro sacrifício. Justamente Jesus foi crucificado às 9 horas e morreu às 3 horas da tarde. E Jesus foi sepultado, e quando Jesus ressuscitou, eles não creram. Só que quando Jesus apareceu a eles, disse: Pai seja convosco. Tinha um discípulo que disse que só acreditava se colocasse a mão naqueles furos da mão de Jesus, o dedo num lado e no outro e de um lado. Senão, de maneira nenhuma, ele não acreditava. E ele pensava que Jesus tinha morrido e era um fantasma. Então Jesus, quando chegou, que disse: a paz seja convosco, os olhos deles se abriram e eles conheceram o Mestre. E Jesus chegou bem pertinho de Tomé e disse: Tomé, sejas crente e não incrédulo. Tu creste porque me viste. Tu estás me vendo, por isso tu creste. Mas bem-aventurados são aqueles que crêem sem ver. Irmãos, seja bem-aventurado. Creia que Jesus Cristo está no céu, à direita de Deus, no santuário celestial, intercedendo por você e por mim. Cada vez que nós pedir qualquer coisa a Deus, no nome de Jesus, nós recebemos. E se não recebemos, porque não pedimos o que é bom para nós. E Deus sabe o que nós necessitamos, muito mais do que nós. Ele supre em Cristo todas as nossas necessidades. Portanto, irmãos, estamos vendo o mundo acabando. E você não está crendo. Você está crendo no futuro, no dinheiro. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Não seja assim. Entrega a tua vida para Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor. Acredite nele, tudo ele fará por você. Porque ele está voltando. E aquele que é bem-aventurado, porque creu sem ver, e abriu a porta do seu coração, e deixou Jesus entrar e fazer nele morada.
esse vai viver eternamente com Cristo, porque Ele vai voltar. Queira você ou não queira, acredite você ou não acredite, o problema é seu. Se você acredita que Jesus vai voltar, ou que não acredita, Ele vai voltar e todo olho verá. Acredite, porque muitas vezes, quando nós falamos que Jesus está voltando, muitas pessoas dizem que história de Jesus está voltando, o mundo não vai acabar nada, o mundo não vai acabar droga nenhuma, o mundo acaba para quem morre. É a conversa das pessoas que são incrédulos e não crentes. Mas Ele vai voltar, sim, buscar os seus escolhidos, aqueles que Ele escolheu e que creram nele sem ver, mas pelas suas obras, pelos seus milagres, pela criação, pelo que Deus criou, pela natureza, as flores que desabrocham, que exalam o seu perfume por todo o campo. Foi Ele quem fez, e Ele é considerado o lírio dos vales, a rosa de Saron, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele te abençoe, e que Ele abençoe amanhã o dia das mães, e que tenha misericórdia daquelas mães que estão sofrendo com essa pandemia, e de todos nós, e que Ele nos dê a sua bênção. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus, por amor do seu santo nome, do nosso Criador. Esse é o meu desejo, é a minha oração por vocês. E se você ouvir essa mensagem, e se você não compartilhar essa mensagem com pessoas, amigas, que não conhecem a Cristo, com outros irmãos, você não crê em Jesus. Você sabe que Jesus existe, mas você não crê sinceramente que Ele há de vir, que Ele há de ressuscitar os santos, Ele há de transformar os vivos com a sua glória. Se você ouvir essa mensagem, compartilhe pelo Facebook. Em nome de Jesus eu te peço, para que esse evangelho, essa palavra, seja difundida a todas as pessoas. Porque Cristo está voltando. E o mundo está ruim, prezados. Vocês estão vendo. A própria mãe, junto com a madrasta, batendo uma filha de 6 anos, até a menina ir à morte. Uma mulher, junto com um homem, no pecado do adultério, matar um filho de 6 anos, crianças indefesas, um pai matar uma criança de 9 anos, a coisa mais linda do mundo. O que é que você está esperando desse mundo? O que é que te impede de aceitar a Cristo como teu Salvador e Senhor? O que é que te impede? Crê que Ele fez anoitecer, mas daqui a 12 horas Ele faz o dia clarear e o sol espalhar seus raios por todos os recantos. De onde vem esse poder? É de Jesus Cristo. O que te impede de crer nesse Deus? Fica com Ele e na presença dEle eu quero que você ande e creia nessas palavras em nome de Jesus. Amém.